Olá, meu irmão, minha irmã que acompanha aqui o nosso estudo da Bíblia através do nosso guia de estudo, né? A lição da Escola Sabatina. A gente está estudando esse trimestre Lições de Fé no livro de Josué. E eu agradeço a você que está acompanhando aqui, parabéns a você que está conseguindo cumprir esse desafio de estudar todo dia a lição da Escola Sabatina. A gente sabe que é difícil porque a correria, o dia a dia, a tarefa de casa, trabalho, estudo, e muita gente deixa para fazer depois e se esquece. E se você está fazendo todo dia de manhãzinha cedo, logo no primeiro horário, parabéns. Deus te abençoe e continua firme e forte aí, porque o alimento espiritual é importante diariamente, né, para a gente viver em comunhão com Deus, superando aí os desafios, as provações, as tentações do inimigo, tá bom? Hoje a gente vai fazer o resumo da semana, recapitular tudo. Se você não pegou os estudos diários, está aqui no card, na descrição, no comentário aqui, o link dos vídeos. E se você não conseguiu, não teve tempo, hoje é a chance de você recapitular tudo e pegar aí uma pincelada do que a gente estudou essa semana, tá bom? Então fica comigo até o final porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Antes de compartilhar a telinha, como sempre eu faço aqui para ficar visualmente melhor, eu sempre lembro você de dar o joinha aí, ó, curtir, comentar, se inscreve aqui no canal. Fazendo isso, esse engajamento, essa participação aqui, essa demonstração de que você está gostando, de que está sendo útil, vai fazer o YouTube levar esse conteúdo para outras pessoas. Então você vai acabar sendo um missionário, uma missionária, levando a palavra de Deus aqui pela internet, aqui pelas redes sociais, tá bom? Então conto com você dessa moral aí rapidinho antes de começar, para você não esquecer, tá bom? Então, além disso, quando você clica no sininho, você recebe aviso, notificação sempre que eu postar o conteúdo aqui no canal. Tem dias que eu não posto de manhã cedo, não consigo, a correria, eu posto depois. Então você, quando se inscreve e clica no sininho, você vai receber o aviso na hora que eu tiver postado, tá bom? Então vamos lá. Compartilhando a telinha aqui. Hoje o vídeo é um pouco mais longo porque a gente recapitula tudo, né? A gente viu aí essa imagem no sábado, a gente falou aí da imagem ilustrativa, da vitória, da jornada do cristão, da aliança, do pacto, né? E hoje a gente vai fazer esse resumo aí. Sexta-feira, dia 19 de dezembro, né? Já tá no finalzinho. Lembrando você também, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Que a gente vai ter agora só a lição 13, né? Amanhã a gente começa mais um estudo, o último estudo, a 13ª lição. E depois a gente vai começar o estudo aqui, ó. Cristo em Filipenses e Colossenses, tá bom? É a nossa lição, nosso guia para o próximo trimestre, janeiro, fevereiro e março. Se você não pegou a sua, pega logo, pede aí na CPB, Casa Publicadora Brasileira, ou na Igreja Adventista perto de você, tá bom? Para você acompanhar aí, porque ajuda muito a gente a entender a palavra de Deus, né? Vamos lá então, né? Então a gente estudou sobre Deus é fiel. Deus é fiel, a gente vê isso nas placas, nos caminhões, nas estradas, né? E a gente estudou um pouquinho sobre essa fidelidade de Deus, que do mesmo jeito que ele é fiel, ele também pede a nossa fidelidade. Esse é o pacto, essa é a aliança, né? É um pacto, é o compromisso de dois lados. Só que tem muita gente que só quer a fidelidade de Deus, né? Só vem a nós, mas ao teu reino, nada, né? Então só quer bênção, benefício, direito, mas o dever, a pessoa não quer. Então, o compromisso, a responsabilidade de ser obediente, de honrar, de glorificar a Deus, a pessoa esquece. Então, a gente estudou aqui o verso para memorizar todo, o verso áureo. Durante toda a semana, a gente viu aqui o texto de Josué 21, verso 45, dizendo que Deus é fiel, né? Ó, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, a gente viu isso aí durante a semana. Eu pego aqui o estudo do professor Gilberto Brasiliano, né, lição fácil. Trago também o estudo do professor Cláudio Rui, lá do Amazonas, do Descomplicando a Lição, para complementar aqui, né? E ele colocou aqui o professor Gilberto, ó, lição fácil. Que bênção foi esse estudo dessa semana sobre Deus que é fiel. Uma expressão de Josué em seu primeiro discurso para o povo, a gente viu isso, né? E que tinha a intenção de fazê-los ver como a direção divina e sua fidelidade só trouxe bênçãos para a vida de todos em geral. Ele prometeu e cumpriu cada promessa do pacto, da aliança, né? Tomar conhecimento disso nos anima. Por quê? Se ele cumpriu no passado, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele vai cumprir tudo, né? Então, isso nos deixa mais confiantes em sua direção, de caminhar firmes e fortes no caminho de Jesus, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em seu comando, em nossa vida, a gente vai saber que Deus está nos direcionando para o melhor que poderemos obter
nesta vida e, sobretudo, para a vida eterna, na Canaã celestial, né? A terra prometida de fato, não a simbólica que foi colocada aqui geograficamente ali, naquele território ali de Canaã, né? Aqui a gente viu a premissa lá no livro de Ellen White, Mensagem aos Jovens, ela coloca aqui na página 317, toda a felicidade, paz, alegria e sucesso nessa vida dependem de verdadeira e confiante fé em Deus. Essa fé inspirará verdadeira obediência aos mandamentos divinos. A gente viu isso, essa fé, essa confiança. Seu conhecimento e sua fé em Deus são mais poderoso freio contra toda prática má e o motivo de todo bem. Então, Oséias 4:6 fala que o povo perece por falta do conhecimento. Então, com o conhecimento, você vai ter aí a informação necessária e vai adorar a Deus em espírito e em verdade, de forma racional, não pela emoção, pelo oba-oba, pelo achismo, mas, com conhecimento, sua fé vai ser aprimorada, né? E Deus vai te ajudar. Creia em Jesus como alguém que perdoa seus pecados, que deseja que você seja feliz nas mansões que ele foi preparar. Essa foi a promessa que ele deixou. Ele deseja que você viva na presença dele, que você tenha vida eterna e uma coroa de glória. Amém, né? Que a gente receba essa coroa e a gente se encontre lá na árvore da vida, para viver ao lado do nosso Criador, do nosso Salvador e Redentor, né? Sem dor, sem sofrimento, sem morte. Imagina que maravilha, né? Então, aqui durante toda a semana a gente viu o auxiliar do professor também dando algumas dicas aqui incríveis, o professor Jonatas Leal, pastor, né? A gente fez a introdução do sábado de tudo, sobre Deus é fiel, a gente vai ver aqui. E depois o tema da semana foi dividido no domingo em tudo se cumpriu. Na segunda, sinal de preocupação. No discurso de Josué ali, ele fez um alerta, né? Então, isso tudo aqui no auxiliar do professor, o pastor Jonatas trouxe a história como testemunha, né? De que tudo se cumpriu. Ao longo da história, a forma historicista que a gente estuda a Bíblia, a gente vê que tudo que Deus prometeu foi cumprido. Jesus falou, eu cumpri, eu não vi abolir nada, eu vi cumprir, né? E aí depois na terça, a gente viu aqui limites claros. Na quarta, a ira do Senhor. E na quinta, apegue-se a Deus. Tudo isso com o intuito de manter a aliança, manter o pacto, a gente ser fiel também, para honrar e reconhecer essa graça que Deus nos dá, né? Então, no sábado, a gente começou aqui, o autor aqui do texto e design do Infolição, que faz essas imagens aqui bem interessantes, Bruno Flávio. Ele colocou aqui o resumo do dia do sábado. As últimas palavras são importantes e nem todos conseguem expressá-las bem. Felizmente, no capítulo 23 de Josué, temos as últimas instruções de um grande líder, assim como Moisés, ele deixou ali o seu discurso, né? Então, a gente viu aqui lá no capítulo 23 e no capítulo 24, 2 momentos, seguindo o exemplo dos patriarcas, inclusive de Moisés, que foi o tutor dele, né? Então, Gênesis 48, 50 e Deuteronômio 31 também. E para os líderes ali que iam ficar e o povo, né? Então, a gente vê isso aqui, o intuito de permanecer, de inculcar, a gente vai falar disso aqui. E aqui o Bruno Flávio, o autor aqui da ilustração, fez uma pergunta. Se alguém que você admira o convidasse para ouvir as suas últimas instruções, um discurso, vai morrer e vai falar as últimas palavras, uma pessoa que você admira, como você ouviria? De que maneira a sua resposta influencia a interpretação desse texto? Então, imagina, né? Se você tem uma afinidade, uma simpatia, admira, você vai parar, é o último momento, você não vai ter mais aquela pessoa, então você vai dedicar 100% de atenção, de foco e vai tomar aquilo como uma missão de vida, né? Aquele pedido, aquela orientação, aquele legado que foi deixado por alguém que você admira. Agora, se você não considera, se você não tem afinidade, se você menospreza, se você, né, enfim, tem algum tipo de desprezo, talvez você nem queira ouvir, né? É a mensagem que está ali. Muita gente olha o mensageiro ao invés de olhar a mensagem, né? Hoje na igreja a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes o cantor, o pregador, muita gente está indo para a igreja para ver pessoas, para ver quem está ali como instrumento. E na verdade a gente tem que olhar a mensagem. Tem gente que quando vê, fulano que vai pregar, vixe, não vou mais não. Está olhando o pregador, está olhando o mensageiro. E a gente sabe que a gente é só instrumento, é Deus que fala, é o Espírito Santo que fala através de nós. E às vezes, por esse olhar preconceituoso, discriminatório, né, superficial, antibíblico, a gente vai ali e deixa de ouvir a mensagem de Deus. O diabo usa isso, né? As pessoas são imperfeitas, a gente sabe disso, a gente não pode olhar para o outro, a gente tem que olhar para Deus, para Jesus, né? E falar, eu sei de algumas coisas dessa pessoa, mas eu vou ver o que Deus vai ter para falar para mim através dessa pessoa aí, né? Então exige maturidade, exige aí esmurrar o seu eu, o seu ego, né? Alguém que te fez algo mal, que te fez alguma coisa ruim, você parar para ouvir a mensagem dessa pessoa, falando de Deus, né? E aí fica o alerta também, né?
da nossa responsabilidade como cristão. Como a gente tem que se policiar para que a gente não perca a credibilidade, né? Então imagina se você age de forma ruim no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no trânsito, e depois a pessoa vai na igreja e chega lá, você que está na frente, fazendo um programa, pregando, cantando. A pessoa vai olhar para você, olha para aí, que hipocrisia, que incoerência, e depois vem falar de Deus. Então olha a responsabilidade. Por isso que o cristão tem que ser se ensina ou não, tem que ter um estilo de vida diferente. Tem que ser imitador de Jesus, né? Tem que dar exemplo, tem que ser luz, tem que ser sal. O povo de Israel foi chamado para isso, para ser nação santa, povo eleito, separado, diferente, né? Ser imitador de Jesus e não do mundo. E aí a gente precisa se policiar, né? O professor Gilberto Brasiliano colocou aqui, ó, Josué foi enfático no seu discurso em dizer: tudo se cumpriu nas palavras e promessas feitas por Deus. Por isso o povo de Israel estava na terra prometida, empossado e cheio de fé. A fidelidade divina foi suficiente para cumprir suas promessas aos patriarcas e ao povo, né? Então foi isso que a gente estudou aí durante a semana. Deus é fiel. Josué, capítulo 21, versos 43 a 45. O professor Cláudio Rui, aqui do Amazonas, trouxe esse recorte aqui, né? Ele coloca aqui a fala de Josué. Assim deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e eles a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu descanso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resistir diante deles. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esses versículos encerram um ciclo e revelam a lógica espiritual das ações de Deus. Uma lógica que continua válida e viva para nós hoje. Podemos entender isso em 3 dimensões. O professor Rui coloca isso aqui, né? Essa mesma fé que Josué teve, que Josué reconheceu ali, essa mesma gratidão e reconhecimento de que Deus é fiel e cumpre tudo, que é justo, né? O professor mostra aqui que até hoje funciona assim, né? É a pedagogia didática de Deus. E tem 3 dimensões para a gente analisar isso. A dimensão histórica, simbólica e espiritual, né? Trazer aqui rapidinho a dimensão histórica. Deus cumpre o que promete. Ao longo da história a gente viu isso, né? Deus havia feito promessas concretas a Abraão, Isaque e Jacó. Eu até vou antes disso. Lá no Jardim do Éden, Deus já tinha falado profeticamente a Eva que o filho, a descendente da mulher, iria pisar na cabeça da serpente, né? Então, o plano de salvação já tinha dado ali. A terra prometida, um novo céu e uma nova terra, uma terra restaurada sem pecado, iria ser dada. E depois vem a renovação dessa aliança com Noé, a gente viu isso, né? Depois com Abraão, depois com Moisés, e aí vem com Davi, depois Jesus, né? Então tá aqui uma terra, um povo e uma bênção universal. Essa é a promessa sempre, a aliança. Em Josué, o cumprimento dessas promessas mostra que Deus é confiável, coerente e soberano. Ele atua na história de modo real e mensurável. Ele quer salvar a todos. Talvez o nosso tempo, né, o nosso achismo, acha que é diferente, não deveria ter sido assim, assado. Mas Deus sabe o que é melhor, né? Ele sabe o fim desde o início. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então a gente tem que confiar nele. Para nós, isso significa que a fidelidade divina é verificável. Ao longo da Bíblia a gente vê isso. O mesmo Deus que cumpriu suas promessas no passado continua digno de confiança no presente. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Olha aqui a aplicação. Cada promessa bíblica é um fundamento seguro, não apenas poesia devocional, ficção, né? Historinha de criança, mas um alicerce histórico e moral para a nossa fé, para a gente saber que Deus é fiel. Se ele foi fiel no passado, ele vai ser fiel também agora. A dimensão simbólica agora, a terra como figura do descanso espiritual. Então tem uma simbologia. A gente estudou aqui sobre tipo e antítipo, sombra e realidade. Então a gente vê que todo o início aqui do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vê tipologias, símbolos, figuras. Deus ensinando de forma didática e pedagógica o plano de salvação. E a gente vê aqui que a terra prometida ali não era uma questão apenas geográfica, não era aquela terra ali que era ser um descanso. É um símbolo de redenção e do descanso em Deus para quem é obediente. A gente viu que quando Deus tira do Êxodo lá do Egito, ele fala, vem para perto de mim. Ou seja, as pessoas estavam afastadas de Deus, a apostasia, os 400 anos de escravidão, a idolatria, o paganismo. Esqueceram quem era José, que libertou o povo, né, que salvou o Egito, o mundo, na verdade, da fome, 7 anos de fome. Esqueceram que era o Deus de Israel. Esqueceram tudo. E aí Deus vem para restaurar para si novamente, para aproximar as pessoas dele. A terra geográfica ela era só um símbolo. Era só um ensinamento pedagógico do que a gente vai receber quando Jesus voltar, né? Com a nova terra restaurada, purificar tudo aqui.
Então, Hebreus 4 interpreta essa realidade, mostrando que, embora Israel tenha entrado fisicamente na terra ali, no descanso, o descanso verdadeiro ainda apontava para algo maior. A salvação em Cristo que viria e a restauração final da criação, um novo Éden, né? Assim, as ações de Deus em Canaã eram uma parábola histórica que antecipa a plenitude da promessa. Então, a gente vê aqui a Canaã terrestre figurando o reino de Deus. O reino dele não é desse mundo, então ele não ia dar um descanso à terra prometida aqui nesse mundo. Ali era só um exemplo, um símbolo de quem está perto dele, né? Ele veio para habitar no meio do povo, para ensinar. E aí Moisés já prefigura ali Cristo, né? Já era um tipo. Depois Josué vai vir um profeta que vai falar. E aí a gente vê toda a história se desenrolando. O descanso de guerras, símbolo da paz com Deus. Não era nem para guerrear, mas por conta da desconfiança, da murmuração, da desobediência, a gente viu que o exército, o povo de Israel precisou lutar, né? E aí a gente vê essa herança tribal, que o povo de Israel foi chamado ali como tipo também, como um exemplo, porque representa todos que são obedientes a Deus, os filhos de Deus que aceitam Deus como Criador, que aceitam Jesus, o Filho de Deus, como Salvador. Então, figura da herança eterna em Cristo. Então, o novo Israel são todos os cristãos, todos que aceitam o plano de Deus, que aceitam a verdade, que é Jesus. Então, essa herança é para a raça humana toda. Aquela tribo, aquela raça ali, né? Aquele povo de Israel era só um exemplo, era só uma miniatura, uma sombra, né? As vitórias passadas de Deus por seu povo são garantias proféticas do cumprimento das suas promessas futuras, né? Então a gente viu isso aqui também. E por fim, a dimensão espiritual e pessoal desses três tópicos que a gente viu, né? Histórico, simbólico e agora espiritual. O processo de conquista interior. A ideia sempre foi lapidar, restaurar o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus que tinha sido perdida com o paganismo, a idolatria, né? Hoje, cada cristão está num processo análogo ao de Israel. Análogo é parecido, semelhante. Um processo, lá era uma sombra, era um tipo, a gente está vivendo igualzinho. Lá era para representar o que aconteceria com a humanidade de uma forma mais macro, né? Então a gente viu ali o deserto que a gente passa, as tentações, as provações, né? Os altos e baixos. Então, a jornada do cristão nessa vida. Então, Deus já nos deu as promessas. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, deixa isso claro. Tá tudo aí. Então, como ele tinha dado ali a Israel, ó, a terra já é sua. Ele já deu a propriedade. Só que a posse, né, o poder divino com esforço humano, eles tinham que ir lá lutar, tinham que conquistar. Então, a gente precisa tomar posse também das nossas bênçãos pela fé e pela obediência. Hebreus 11 diz isso. Então, Jesus morreu por nós, deu acesso à salvação a todos, deu a propriedade, ó, lugar no céu. Só que agora você precisa fazer a sua parte, né? Pegar, tomar posse. Como é que você faz isso? Demonstrando nos seus atos, no seu comportamento, palavras, pensamentos e ações, né? Obedecendo aos mandamentos dele, que é a forma que você tem para demonstrar essa fé, né? Pelos vossos frutos vos conhecereis. A fé sem obra é morta. Então tem perfeita ligação toda a Bíblia aqui, né? Assim como Israel teve de conquistar cada parte da terra, nós precisamos cooperar com Deus na conquista da santificação. E a santificação é isso, é se purificar, é largar os maus hábitos, se tornar nova criatura, é um processo, né? Então, expulsando o egoísmo, a incredulidade, o paganismo, a idolatria, o pecado, para habitar plenamente na terra interior da vontade de Deus. Então, aqui é a prova dos 9, é um teste para a gente se lapidar para ir morar com Deus, né? A fidelidade de Deus não elimina o esforço humano, mas o torna frutífero. O descanso vem quando há harmonia entre a promessa divina e a resposta humana, né? Então, é o pacto, a aliança dos dois lados, né? Então, bacana demais. No domingo a gente viu que tudo se cumpriu. O resumo foi esse, né? Para entender bem as últimas palavras de alguém, é necessário entender bem o contexto em que elas foram ditas. Em Josué capítulo 21, no verso 43 a 45, temos então que Deus havia entregue todos os inimigos a Israel, mesmo Israel não merecendo, mesmo descumprindo. A gente viu ali em Acã fazendo besteira, e ali quando foi lutar contra o exército de Ai perdeu, mas depois Deus foi lá e deu a vitória. Deus havia dado toda a terra prometida, Deus havia dado paz por todos os lados, né? Só precisavam eles manter isso agora. Eu já fiz, agora é com você. Seja fiel para você manter isso aqui. Plantar, semear, criar aqui um novo Éden. Essa era a história, era a ideia, né? Atrair os outros povos para mostrar, olha que povo próspero.
Só que a gente viu que infelizmente não foi o que aconteceu, né? Esse texto é redundante em enfatizar que Israel recebeu tudo o que Deus havia prometido. Qual o impacto desse contexto nos ouvintes do discurso de despedida de Josué? Então, tipo assim, vocês estão lembrando, Deus fez tudo, nos trouxe até aqui, entregou tudo. Você ainda vai profanar, você ainda vai desobedecer, você ainda vai questionar, vai duvidar. Então é um apelo, né? É um alerta, olha, seja fiel, por favor, não tem mais, Deus já mostrou tudo, já deu aqui, ó. A gente era estrangeiro, peregrino, agora a gente está aqui, terra nossa. Então o discurso foi para chamar a atenção, para fortalecer a fé, né? E motivar as pessoas, estimular as pessoas a serem fiéis e obedientes, né? Aqui o professor Cláudio Rui coloca, por causa da fidelidade de Deus, somos estimulados a uma resposta. Então é isso. É uma via de mão dupla, né? Então, Deus é fiel e a gente também precisa demonstrar isso, que aceita a bênção que ele quer nos dar, né? A fidelidade de Deus revelada em Josué 21, 43 a 45, exige uma resposta proporcional, não apenas emocional. Como a gente está vendo muita gente hoje querendo, né? Um culto emocional, cheio de atratividade, de entretenimento, de oba-oba. E Deus não quer isso, né? Ele quer razão, de todo entendimento. A resposta adequada é a aliança consciente, olha isso, expressa em fé obediente, gratidão e serviço. Deus cumpre o que promete e isso nos chama a confiar antes de ver o cumprimento. Igual ele falou, vocês vão ser libertos hoje, calce as sandálias, estejam arrumados. Agora passe aí, se você quiser ser liberto, o sangue no umbral da porta, porque vai passar um anjo para destruir os primogênitos. Mas vocês já estão salvos, vocês vão ser libertos hoje. Então, ó, ele cumpre, ele deu primeira graça, cumpre o que prometeu, e isso nos chama a confiar antes de ver o cumprimento. Então, antes de o povo sair, tiveram que fazer o ritual, matar o cordeiro, representando Cristo, o sangue derramado, o sacrifício substitutivo e passar no umbral da porta. Então é sempre assim. A gente obedece para demonstrar que a gente aceita a graça que ele já nos deu, né? Não é para ganhar nada, é para agradecer pelo que ele já nos deu. Então Israel viu as promessas se realizarem, mas nossa fé deve ser ativa, mesmo no deserto, antes da conquista. Fiel é o que prometeu, Hebreus 10, 23, né? Fé não é crença ocasional. Isso é diferente, né? O pessoal, eu acredito. Muita gente fala, eu acredito em Deus. Acredita como? Se você não obedece. Se você só lembra quando tá passando por perrengue, por dificuldade, tá precisando de alguma coisa. Quando tá bem, não lembra. Não agradece, né? Então, fé não é ocasional, mas uma postura permanente de confiança baseada no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Então, é você tê-lo como seu criador, como seu mantenedor, sustentador da sua vida, né? Isso é fé. E confiar de que ele está cuidando de tudo, assim como ele cuida dos pássaros, ele também cuida da gente, né? E a gente viu aqui nas lições que, mesmo que a gente passe contenda, provação, tribulação, os crisóis, é porque ele quer lapidar a gente, ele quer ensinar alguma coisa pra gente, porque ele não quer que a gente se perca. Então, é assim que a gente vai sendo lapidado, né? Nessa jornada aí do cristão, que é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, tá bom? A resposta de obediência, cooperação com o plano divino, sempre assim. A fidelidade de Deus não dispensa a participação humana, diferente de muita falsa doutrina aí, que diz que a graça barata, né? Que você não precisa fazer nada, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a gente vê aqui no estudo dessa semana que não tem nada disso. Deus deu a terra, mas Israel precisou entrar, lutar e permanecer fiel. E aí a gente viu também aqui que se eles não fossem fiéis, eles iam perder, inclusive como perderam no livro de Juízes. Deus usou os ímpios, as nações pagãs, para tirar, escravizá-los, levar o povo cativo. Então, tinha a bênção, mas pode ser perdida se você for infiel, né? Se você não se mantiver firme e forte. Da mesma forma, Deus nos oferece a salvação e as promessas espirituais, mas exige que andemos em obediência. É nova criatura. Jesus fala, vai, não peques mais. Então ele salva, fala, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, todo mundo vai embora, mas ele chega para a mulher e fala, ó, você viu aqui, né? Te dei a salvação, mas não peques mais, mude, seja uma nova criatura, para que ninguém venha querer te culpar, né? Então, andar em obediência, pois é na obediência que a promessa se concretiza plenamente. E aí Jesus fala, se me amais, guarde os meus mandamentos, me obedeça. É a prova de amor. A gente viu isso aqui nas lições anteriores, né? Ou seja, é por reconhecimento, não é com barganha, não é com segunda intenção. É por você saber que ele te ama e que ele sabe o que é melhor para você. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1, 19. Né? A fidelidade divina nos chama à fidelidade humana, que é obediência por amor, não por medo, por segundas intenções, como barganha, como eu disse aqui. Quem experimenta a fidelidade divina
se torna instrumento da fidelidade divina, servindo, ajudando e conduzindo outros à mesma esperança. E aqui tem uma síntese, um resumo teológico. As ações de Deus em Josué revelam uma estrutura de atuação permanente, constante em toda a Bíblia. É o método didático e pedagógico dele, a metodologia de Deus. Ó. Ele tem a promessa, ele dá a bênção, ele criou o homem à imagem e semelhança dele para viver aqui como governante, sem pecado, sem nada. E aí tem um processo. No processo ele dá as regras, ele diz ali quais são os valores, os princípios, o que é que ele quer. E ele fala, ó, você tem tudo, governe tudo, só não coma daquele fruto da árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer, você vai conhecer a morte e o pecado. E aí, tá? O homem vacilou. E deu do mesmo jeito que ele amou, que ele é santo, que ele é verdade, ele é justiça. E aí veio o cumprimento das promessas, inclusive de juízo, né? Se você obedecer, você vai viver eternamente. Se você desobedecer, você vai receber a condenação. E aí, ele cumpre tudo, porque ele é fiel. Só que a gente vê que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a promessa maior é que ele quer salvar a todos, né? Então, ele está aí lutando, fazendo de tudo para você se arrepender, confessar, viver em harmonia com ele, para que ele te dê o descanso eterno. É isso que ele está fazendo desde o Jardim do Éden, né? E aí, quem não quiser, infelizmente, vai receber a ira que a gente viu aqui, que foi um outro tema, né? Então, o sinal de preocupação de Josué foi justamente esse. Na segunda-feira, a gente viu isso aqui, ó. O começo do último discurso de Josué enfatiza alguns pontos importantes que demonstram como a situação do povo estava. Então, a gente viu que Josué acompanhou tudo desde a saída do Egito, né? Ele fez parte da primeira geração, entrou com a segunda e ainda teve essa orientação aqui de entregar as terras ali para o povo, dividir tudo, né? Então, uma ênfase na idade avançada de Josué. Ele falou, já estou velho, estou vendo que ainda tem algumas coisinhas aqui que vão precisar ser terminadas, mas não se rebelem não, sejam obedientes. Ele mostrou tudo, que Deus é fiel, que Deus cumpriu tudo, atestou as bênçãos de Deus até ali. E depois disse que ainda tinha nações inimigas ali que eram para ser destruídas, retiradas, para não se contaminar. Essa foi a preocupação, não se misturar. Considerando esses pontos, quais seriam as possíveis preocupações de Josué ao mencionar esses fatos? Em sua opinião, ele estava correto em suas preocupações? E a gente viu o desfecho, né? Tanto estava que a gente viu que depois o povo se perdeu todo, se contaminou, né? Com as práticas pagãs de quem tinha sobrado ali. Do povo cananeu, que era para ser destruído e não foi, algumas nações inimigas. O professor Gilberto coloca aqui, ó, uma preocupação ficou pendente no coração de Josué. Este povo teria capacidade de manter-se fiel a Deus para manter a vitória conquistada? Então ganhou, está aqui, e agora para manter? E ele ia morrer, já estava velho. Será que esse povo ia realmente ser perseverante? Se eles vacilassem, os inimigos viriam e retomariam as terras conquistadas. Por quê? Porque Deus iria se afastar deles, né? Eles desobedecendo, se rebelando. E aí a gente vê isso aqui. Às vezes as coisas acontecem com a gente porque a gente está se rebelando, está desobedecendo, está infringindo alguma coisa e Deus está chamando a gente para prestar atenção. Então procura onde é que você está errando, né? O que é que você está negligenciando, se é o sábado, se é a transgressão do sábado. Muita gente indo para a igreja de forma mecânica e transgredindo, não tem intimidade, não estuda, não para, né? Durante a semana, como é que está seu relacionamento? Enfim, tem que procurar saber o que é, né? Se é na vida sexual, se é na vida relacional, se é na vida espiritual, financeira, se é na vida aí de trabalho, enfim, em qualquer área da vida você tem que olhar onde é que eu estou errando, onde é que eu estou vacilando. Também a gente tem que ter ciência de que às vezes você está na sua jornada perfeita aí, como cristão, com Deus agindo, tá fazendo tudo certinho, assim como Jó estava. Só que aí o diabo vem para afrontar, né? Aí você passa perrengue e tribulação, igual Jó passou, porque o diabo quer mostrar que é ele que comanda, que você vai se rebelar contra Deus. E aí a gente come o pão que o diabo amassou, como Jó comeu ali, mas Jó perseverou, né? Ele falou, não, ainda que me mate, eu não vou me rebelar contra Deus, não, né? Então é isso. Ou a gente está fazendo coisa errada e Deus permite para a gente se restaurar, se lapidar, reconhecer, se arrepender, confessar e melhorar, mudar o hábito, ou a gente está na linha e o diabo é que está irado, né? Irou-se o dragão contra os descendentes, contra a mulher, os descendentes, o remanescente, né? E aí, porque a gente está sendo fiel, está sendo luz, está impactando a vida de outros positivamente, o diabo quer destruir a gente. Quer fazer tudo aqui ao nosso redor com a família, com finanças, com tudo para a gente desanimar e deixar a nossa missão de lado. Então, eu não sei qual é o lado que você está aí, né? Você sabe, né? E aí, tenha fé em Deus, se apegue a Ele, não deixe, né, o inimigo vencer, tá bom? Vamos lá, foi o aprendizado que a gente viu aí, né? Então a gente não pode vacilar, porque senão o inimigo vem e retoma
a nossa conquista, né? A nossa salvação, o nosso nome escrito no livro, ele quer tirar de lá. Depois Josué ensinou o povo a manter-se obediente, manter a calma, confiando no Senhor diante de qualquer situação, né? Então, fica o exemplo, o aprendizado para a gente aí, né? E aí vem o tema de mantendo a aliança. De fato, Israel recebeu a terra, mas precisou preservá-la. Nós recebemos a igreja e a graça. E igualmente precisamos conservar o dom recebido. A lógica divina é a mesma. Então, a salvação é pela graça. O que é dado pela graça por Jesus deve ser mantido pela nossa fidelidade. É uma consequência de ter aceito a salvação, né? Então, é a obra, é o comportamento. Isso aqui é perfeito, ó. A lógica divina, o que é dado por graça, ou seja, a salvação que é dada por Deus, por mérito dele, não é nosso. A gente deve manter isso com o nosso esforço, com a nossa obediência, com a nossa demonstração prática, dizendo que o aceita, né? Usando o livre-arbítrio de forma correta. Podemos entender o procedimento de preservação em 3 níveis, progressivos também, ó, espiritual, comunitário e ético prático, né, no nosso dia a dia. Então, olha aqui, ó, no nível espiritual, permanecer na aliança, no pacto, mantendo o que foi entregue desde o Jardim do Éden, né, que é eterna, a lei é eterna. Assim como Israel foi advertido a não se afastar da lei de Deus, o cristão é chamado a permanecer na graça. Tanto é que em Apocalipse 12:17 fala que o remanescente irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. É o que guarda o mandamento, que é fiel e testemunha de Jesus, que tem na sua vida prática o exemplo. É luz, é sal, atrai pessoas para o plano de Deus, né? Prega, professa. Então é isso. Se você não tem essas características, você não vai estar nesse grupo de remanescente. Então, fica o alerta aí, né? A posse só é garantida pela comunhão constante com o doador. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Então, a decisão é sua primeiro, ó. Permanecei em mim. Seja fiel, obedeça. Negue o seu eu. Vede que ninguém se prive da graça de Deus. Hebreus 12:15, né? Bacana demais. E o procedimento espiritual? Cultivar a intimidade com Deus por meio de quê? Da oração, do estudo da palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo aqui diariamente com o nosso estudo da lição, né? E de adoração, congregar, ir para a igreja, cantar, fazer aí diversos trabalhos sociais, missionários. Então, tem várias formas da gente adorar a Deus, né? Lembrar continuamente das promessas. Então, ó, o memorial, a gente teve um tema aqui na lição passada, do trimestre passado, né? Memoriais da graça. Então, tudo que lembra que Deus morreu por nós, que Deus quer nos salvar, que Ele nos ama. Então, a promessa que Ele disse que ia voltar, guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Outro procedimento aqui, ó, confessar pecados e renovar o arrependimento, mantendo o coração puro diante de Deus. Resumindo, preservar o que recebemos começa por preservar o relacionamento com o nosso Criador, doador de vida, né? Então, é isso que a Bíblia ensina pra gente. É um esforço diário, né? Aqui no nível comunitário, fortalecer a herança da fé. Israel preservava a sua herança, transmitindo a fé às novas gerações. Inclusive, era para ser exemplo para os povos pagãos, né? A terra ali geográfica só continuava santa enquanto as famílias ensinavam a lei e mantinham o culto vivo. Então, era o comportamento e o hábito. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se estivesse adorando a Deus, buscando a Deus, aquela terra seria santa, né? Então, ó, a gente viu aqui, ó, da mesma forma, a igreja é o espaço da graça, o templo, né? Mas isso ali não se restringe àquelas paredes. Tem que ser em casa, no trabalho, no dia a dia. E precisa ser cuidado com zelo, unidade e disciplina espiritual. Até porque a igreja a gente sabe que é o corpo de Cristo. São as pessoas, né? Não é uma placa denominacional, não é um templo, estrutura física. Então, a gente precisa entender que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, nosso chamado a nível de comunidade é ser luz, ser sal, impactar positivamente, né? Estas palavras as inculcarás a teus filhos. Olha a ideia de passar a mensagem, o plano, toda a história de quem é Deus, quem Ele faz e para onde a gente vai, né? Deuteronômio 6, versos 6 a 7. Não deixemos de nos congregar. Olha a importância de participar de culto na igreja. Na igreja adventista a gente tem o culto à quarta-feira à noite, né? Culto de oração. No domingo à noite, no sábado pela manhã. Às vezes tem comunidades que ao invés de fazer no domingo, faz na sexta-feira à noite, né? Enfim, tem algumas raras alternativas aí, mas a ideia de congregar fortalece, né?
a brasa fora da fogueira apaga. Então, o momento de convívio congregacional, de comunidade, é importante. Apesar de que depois da pandemia, com essa boom de rede social, de tudo, de grupos, muita gente está viciada e está se acostumando a ficar vendo vídeo só, né? Então, por isso que eu falo, é importante ver um vídeo aqui, uma orientação como a gente está vendo aqui mas não deixe de pegar a sua lição física, escrever, ler, estudar. Aqui é só para aprimorar, para otimizar, né? Pega a sua Bíblia, folheia, por isso que eu peço sempre, abra a sua Bíblia, olha aí, tente responder, porque é esse ato físico de pegar que muda, que cria relacionamento, é diferente do que você ficar só ouvindo, assistindo, né? Vai pra igreja, senta e fica assistindo. Tem gente que não quer nem ir pra igreja, quer ficar em casa, só nos grupos aí, sala isso, sala aquilo, YouTube, vendo tudo de casa, né? E aí você não tem a interação social, você não tem a troca de experiência com outro irmão, né? O calor humano, e isso é importante, tá bom? Hebreus 10, 25. Então a gente não pode cair nessa tentação desse mundo tecnológico, que tudo é digital, no conforto de casa, né? Saia. Como é que você vai fazer ação missionária só pelo WhatsApp, né? Só pregando pelo WhatsApp? É uma ajuda, mas o olho no olho, o tete a tete, o corpo a corpo é muito melhor, né? Passa relacionamento, passa outra pegada bem diferente do que o digital, né? Então, ainda mais aqui no Brasil, no Nordeste, na Bahia, o pessoal é muito calor humano, né? Então, gosta de fazer o junta panela, gosta de sair mesmo, enfim. É uma experiência, uma vivência, um dinamismo totalmente diferente de ficar com a frieza de um digital, de áudio, de mensagem, né? Então, a gente precisa estar usando de todas as ferramentas, de todos os instrumentos, tá? E aí, procedimento comunitário aqui, o professor Cláudio Rui traz, ó, manter a unidade da fé, evitando divisões e contendas. A gente viu isso aqui em um estudo também, né? Quando a gente viu ali o falso testemunho, né, das tribos, quando a tribo de Ruben, Gade e a metade de Manassés foi ali erigir um altar ali como gratidão, e aí eles interpretaram errado, quase cria guerra. Então, vamos evitar divisão, contenda, vamos tentar entender o outro. Eu vejo aqui alguns vídeos no YouTube que tá cheio de cristão aqui querendo ofender os outros. Tem até um rapaz da igreja adventista fazendo uns vídeos, alguns conteúdos bem interessantes, mas outros ele ofendendo, julgando, né? Enfim, com o intuito de criticar outros irmãos, e às vezes perde a razão, porque ele está julgando, dizendo que as pessoas estão julgando, e ele está julgando também. Enfim, fazendo críticas sem fundamentos, que, como a Ellen White falou aqui na lição de ontem, né, não agrega nada, só cria discórdia, desentendimento, né? Então vamos ter cautela, ter zelo, ver o que a gente vai falar, se vai ser positivo, se vai agregar, o que é que Jesus falaria, como é que Jesus falaria, né? Então a gente tem que olhar sempre esse lado, ensinar a verdade aos jovens, formando sucessores espirituais, o discipulado, isso está se perdendo, né? Servir no corpo de Cristo, porque a graça se conserva no exercício do amor, como tem lá em 1 Pedro 4, verso 10. Resumindo a síntese, preservar o que recebemos implica proteger a comunhão e a continuidade da fé. Defender, quando a gente é ofendido, quando alguém ataca a nossa fé, né? A gente precisa defender, sim, se posicionar, mas a forma faz toda a diferença. Tem que ser com empatia, com simpatia, com amor, com compaixão, igual Josué fez ali, né? Com Acã, com vários outros. Então, tem que pedir a Deus discernimento, o Espírito Santo aí, para mostrar a forma, né? Não é fácil não, tá? Nível ético prático, viver como mordomos fiéis. Israel perdeu parte da terra porque misturou-se com as práticas pagãs e abandonou a justiça social. Infelizmente, mesmo com o discurso de Josué, a gente viu que o povo se rendeu ali ao paganismo de novo, né? O mesmo risco ameaça a igreja quando ela relaxa os princípios ou se conforma ao mundo. Preservar a graça é viver de modo coerente com o caráter de Deus, né? Guardai-vos para não vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Josué 23, verso 6. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2, verso 12. E a gente está vendo a igreja muito tendenciosa para algumas coisas que não condiz com o ensinamento bíblico, né? Olha o procedimento ético. Obedecer aos princípios morais do Evangelho. Tiago 1, 22. Praticar a misericórdia e a justiça que sustentam o testemunho. Evitar a negligência espiritual, pois o inimigo tenta corroer lentamente o dom recebido, né? Então, deixar de fazer o que você sabe que você tem que fazer, né? Deus te deu dons e você está ali escondendo, está enterrando. Isso vai esfriando, vai esfriando. Resumindo aqui a síntese, preservar é viver vigilante, coerente e grato, reconhecendo que a graça não é estática. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. É uma herança viva que floresce na obediência diária, né? Então,
Retém o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha aqui mais uma vez um verso, Apocalipse 3:11, deixando claro que você tem, mas você pode perder se você não tiver atento, né? Atenta. A graça é aquilo que recebemos de Deus sem mérito nosso, só porque Ele amou e Ele quer nos dar. E ela é preservada quando a gente permanece ligado a Ele, cultivando comunhão como o povo dele, vivendo com ética, zelo e amor pela causa dele, né? Então, na terça-feira a gente viu aqui limites claros por conta disso. Muita gente aí querendo romper, quebrar limites, né? Transpor barreiras aí em nome de Deus. E a gente vê que o diabo se faz de anjo de luz, né? E aqui, ó, Josué acreditava que o verdadeiro perigo não era a guerra militar, né? Armas, espada, mas a paz e a amizade com os povos vizinhos. Então a gente vê a igreja hoje querendo criar amizade e paz com coisas do mundo, né? Com cultura, com hábitos, com estratégias mundanas, seculares. E aí? É isso que era o medo de Josué ali. E hoje a igreja está se prostituindo, está caindo nesse engano, né? Essa preocupação pode parecer estranha, mas será que Josué estava certo ou errado, segundo os textos seguintes? E aqui, o Bruno Flávio, que é o ilustrador aqui da imagem, ele coloca: a geração seguinte se entregou aos ídolos dos vizinhos. Olha isso. Os reis de Israel e Judá se contaminaram com os vizinhos. Olha aqui as referências bíblicas, né? Juízes, reis, 10 tribos foram destruídas por se misturarem com os vizinhos. O cativeiro babilônico foi causado por se contaminarem com os vizinhos. E aí? Tá aí, né? E a gente está vendo de novo a história se repetindo. Às vezes a paz traz mais problemas que a guerra. Ou seja, a guerra você já tem um inimigo ali, você fica já na defensiva, já fica precavido, mas quando está em paz e a guerra é cultural, é em nome de uma amizade, as pessoas se relacionam, casam com as outras, é o que a gente viu hoje. Antigamente, as teorias humanas aqui, as filosofias vãs, usavam muito a força do proletariado, a guerra, né? A batalha era mais sangrenta, digamos assim, as revoluções físicas. Hoje, a guerra é cultural, o marxismo cultural, impregnações de teorias antibíblicas. O Karl Marx, que é aí um dos teóricos aí do comunismo, socialismo, né? Ele fala que a religião é o ópio da sociedade, olha isso. E tem gente que é cristão que segue a cartilha do cara, que segue partidos que tem esse cara como o seu grande mentor, né? E aí? Olha como está tão misturado, né? O progressismo, algumas crenças ideológicas, uma agenda política ideológico partidária entrando na cultura, na formação das pessoas, ao ponto de ter cristão defendendo coisas antibíblicas porque acha que não tem nada a ver. Então, é isso que esse momento aqui de Josué da lição está dizendo, limites claros. Se você não prestar atenção, você vai ser levado ao cativeiro babilônico, porque se contaminou com a ideologia dos vizinhos, né? Com as práticas dos vizinhos, porque ela não vem vestida de coisa ruim, ela vem de forma prazerosa, ela vem de boa intenção, a narrativa é bonita, né? Então, às vezes, a paz traz mais problemas que a guerra, né? Então, temos que ficar ligados aí. Como podemos equilibrar nosso desejo de harmonia com o mundo à nossa volta, com o nosso dever de permanecer fiéis, cristãos remanescentes? O professor Gilberto Brasiliano coloca aqui, ó, limites claros foram estabelecidos para que o povo de Deus não tivesse amizade com nações cheias de idolatria, pois com certeza eles iriam contaminar o povo do Senhor, e assim Deus poderia rejeitá-los de forma individual e coletiva, né? Então, mantendo a aliança, quais são os limites que a gente, portanto, tem que ter para manter a nossa aliança, sermos fiéis, para não transgredirmos a aliança com Javé, com Deus? A fidelidade de Deus, como vimos em Josué, nos convida não só à gratidão e ao serviço, mas também à vigilância. Foi isso que a gente acabou de ver. A aliança com Yahvé é um vínculo de amor e santidade. Por isso, ela exige limites conscientes. Ou seja, tem que negar o seu eu, sem sacrifício, sem ganho. Esses limites não são barreiras para oprimir, mas são cercas de proteção. Não é para dizer, como o diabo falou para Eva, não, ele está escondendo, ele quer tirar de você um acesso a uma coisa que só ele quer ter. Não, é uma proteção, é uma cerca, como o pai bota ali, uma cercadinha para uma criança que não sabe andar direito para não cair, né? Então, ó, proteção que mantém viva a comunhão entre o humano e o divino. Então, os limites que tem a lei, né? As observações são para proteger, né? Então, só faça sexo no casamento, se guarde. É um homem e uma mulher, né? Não coma essas comidas, né? Cuidado. Então, os remédios naturais, faça atividade física. Olha, estude diariamente, ore, jejue. Então, são orientações para quê?
Ah, é difícil, é ruim, é obrigação. Não, é porque é assim que você vai viver o melhor na plenitude que Deus quer para você, né? Então, limites doutrinários, guardar a verdade revelada. Israel foi advertido repetidas vezes a não se misturar com as religiões e filosofias das nações vizinhas, porque isso contaminaria sua visão de Deus. E hoje a gente vê muito cristão, como eu disse aqui, né, se misturando com religiões e filosofias das nações vizinhas. Principalmente a galera, os jovens que vão para a faculdade e entram em faculdade pública, federal ou estadual, que estão doutrinadas, aparelhadas com uma cultura antibíblica, do comunismo, socialismo, do libertarianismo, de meu corpo, minhas regras, de não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Então são narrativas que estão minando os jovens. Por quê? Está indo para a faculdade, vai para o terreno do inimigo, e aí, ao invés de se manter radical aos seus valores e princípios, ele cede. Ele acaba se contaminando com as nações vizinhas, com os pagãos, com os idólatras. Guardai-vos, pois, muito bem para amardes o Senhor, vosso Deus. Essa é a mensagem, Josué 23, verso 11 a 12. Não te desviarás daquilo que te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Falei de jovem, mas tem também no trabalho, o adulto onde está, muita tentação, né? Hoje o mundo aí, a honestidade está rara, então as pessoas querendo que você dê o jeitinho brasileiro, que você faça vistas grossas, que você aceite uma propina, um negocinho diferente. Cuidado, né? Os atalhos levam para a destruição, né? Então, é isso que a gente tem que perseverar aqui, porque a gente está nesse mundo caído, né? Na terra do inimigo. Hoje, o mesmo princípio se aplica à igreja e ao indivíduo. Manter a pureza da fé. Gálatas 1, verso 8 e 9. Rejeitar sincretismos e relativismos que diluem a verdade. Ó, sincretismo é isso, é você pegar coisa do mundo. Ah, isso aqui não vai dizer que eu sou cristão, não vai afetar, não. Não é isso que vai dizer se eu sou cristão ou não. Isso aqui é besteira, isso aqui não tem nada, não. Isso aqui é para atrair, isso aqui é para incentivar as pessoas. Enfim, tudo é relativo e aí vai quebrando a verdade, né? Submeter-se sempre à autoridade da Escritura como norma de fé e prática. Esse é o segredo. Inclusive o espírito de profecia, que tem muita gente questionando hoje também. Ellen White, a profetisa, que veio para alertar, para corrigir, para esclarecer algumas coisas que a Bíblia ali tem sido mal interpretada. Então ela vem mostrar qual é a interpretação correta. Então tá aí. Então tem que sempre respeitar, se submeter à autoridade da Bíblia como forma de fé e prática. É a única regra de fé nossa é a Bíblia, né? Ellen White, a própria escritora, a profeta, deixa isso claro. Ela pega a Bíblia e ajuda a gente a interpretar. Isso é importante porque tem muita gente dizendo que a gente ama Ellen White, que a gente adora, que a gente segue Ellen White. Não, a gente segue a Bíblia. Ellen White é uma profeta que, como todos os profetas, veio para advertir, para corrigir, para esclarecer, para falar diretamente o que Deus queria trazer para a gente e que a gente distorceu, que a gente não entendeu. Então a profeta vem como uma voz mais audível, mais acessível, mais clara, né? É para isso. Mas ela fala da Bíblia, toda a Bíblia, né? Então é isso. Então, limite prático, não permitir que conceitos culturais, ideologias ou desejos pessoais substituam os princípios claros da palavra de Deus. Que forte isso. Muito oportuno para hoje, para esse tempo de hoje, ano que vem, ano de eleição. A gente está vendo aí as narrativas. Nunca a gente deve permitir que conceito cultural, ideológico ou desejo pessoal substitua o princípio claro da Bíblia, da palavra de Deus. A gente está vendo aí absurdos. Esses dias eu vi agora no Instagram, como eu falei aqui algumas vezes, eu tô besta. Movimentos dentro da igreja, não só adventista do sétimo dia, mas de outras igrejas, querendo aceitar o pecado, que a pessoa quer agradar dois senhores, quer ser cristã, mas não quer largar sua vida de pecado. O homossexualismo, né? O LGBT, tem movimentos LGBT dentro das igrejas, para aceitar, não, eu sou assim, eu nasci assim, Jesus me fez assim, é porque era para eu ser assim. Ou seja, a pessoa tem tendências pecaminosas, o adultério, né? O roubo, né? O vício, o homossexualismo é mais uma, é tudo igual, né? É um desvio de comportamento, é fazendo uma coisa errada, anormal, fora do padrão. Então, se a pessoa tem esse desejo, ela precisa se converter, né? Pedir a Deus que tire esse desejo e evitar praticar esse comportamento. Talvez o desejo não saia, não suma. O apóstolo Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, ninguém sabe, a Bíblia não diz o que era. Então, o desejo às vezes vai continuar na pessoa, né? Mas o que é que você está fazendo com esse desejo? Você está alimentando ele ou você está anulando ele? Você está botando Deus em primeiro lugar e sacrificando esse desejo, apagando ele, lutando contra ele. Então é isso que vai fazer a diferença do cristão genuíno, que está querendo se tornar uma nova criatura, lutando contra o seu eu, mesmo com o desejo ali presente,
né? E aquele que está cedendo ao desejo e está vivendo no pecado, né? Não, veio o desejo, eu vou fazer mesmo, não estou nem aí, né? Essa é a diferença. Então Jesus vai salvar aquele que está lutando. É o sujo que está querendo se limpar, mesmo que caia. E aí só que a diferença é que essa caída vai ser um incidente, um acidente. Ele se levanta, se arrepende, confessa, fica mal. E eu já disse aqui que o apóstolo Paulo mesmo disse, né? O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Então olha a luta que é do cristão. Então a gente está aqui na natureza pecaminosa. A diferença é o que você tem no seu coração. Você quer mudar? Você não aceita essa tendência sua, esse comportamento seu? Pronto, é isso que Jesus vai levar em consideração. Lute para não realizar, não cometer o ato, ainda que você continue com o desejo, né? Porque infelizmente é assim, essa é a luta nossa. Tem gente que o viés, a tentação, o karma, né? O problema maior, a fraqueza é o roubo, quer roubar, pegar as coisas dos outros. Tem gente que é o adultério, tem gente que é um vício em bebida, em droga, em pornografia, tem gente que é o homossexualismo. Então, a gente precisa entender que nem sempre as pessoas vão mudar o desejo. A tendência vai continuar, mas a pessoa decide usar o livre-arbítrio para não cometer o ato, e aí muda toda a história, né? Então o desejo está ali, mas ela não quer pecar, e aí ela continua, ela consegue, com mérito em Cristo, né, com o Espírito Santo, vencer. E é isso que Jesus vai levar em conta, né? E a gente precisa entender essa lógica, ó. Não permitir que o conceito cultural, a ideologia, as práticas pagãs, o pecado, os desejos pessoais substitua o princípio bíblico da palavra de Deus. Se Deus diz que é errado, que é pecado, não faça, mesmo que você querendo, né? O querer pode até permanecer. Aí peça ao Espírito Santo para tirar esse querer, para tirar esse desejo. Uns conseguem, outros não, né? A aliança é sustentada pela verdade e a verdade é o limite da comunhão, né? Então, limites morais, é isso que a gente aprendeu nessa semana aqui. E a Bíblia toda ensina isso, né? Preservar a nossa santidade. O que é que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar, né? Eu estou honrando e glorificando a Deus fazendo isso ou não? Falando isso, fazendo, pensando. O pacto com Yahvé era sustentado pela obediência moral. A desobediência, a idolatria, a injustiça, a sensualidade, a imoralidade, né, levou Israel à perda da terra e à ruptura espiritual. E é tudo isso que acontece hoje, a desobediência, a idolatria, colocando outras coisas como prioridade no lugar de Deus, da Bíblia, da igreja. A injustiça, a sensualidade, a imoralidade, a exposição do corpo, meu corpo, minhas regras. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19, verso 2. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências, mas sede santos em todo o vosso procedimento. Santo é separado, é diferente. É que tem o propósito de honrar Deus, de representar Deus. Foi isso que o povo de Israel foi chamado para ser, e é isso que nós hoje, como novo Israel, como povo de Deus, que aceitou Jesus como Salvador, tem que fazer. É a nossa missão, né? 1 Pedro 1, verso 14 e 15. Hoje a graça não anula o limite moral, ela o aprofunda. Porque tem gente dizendo que porque está salvo, aceitou Jesus, pronto, não precisa mais obedecer e fazer mais nada, né? Já está salvo. Olha a armadilha do diabo, né? Então, isso aqui mostra que você, mais do que nunca, agora tem a responsabilidade de ser exemplo para não desmoralizar, né? Deus e a palavra. A santidade é o espaço onde a graça respira. Limites concretos, dominar os impulsos que ferem a comunhão. Olha o que eu falei aqui, da luta, né? E aí, mas não pratica, mesmo tendo ali o desejo, a vontade. Então, dominar os impulsos. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 a 4. Rejeitar o engano e a injustiça. Está aqui a referência bíblica de Efésios 4, 25 a 28. Não banalizar o pecado sob o pretexto de liberdade cristã. É o que a gente está vendo hoje, meus irmãos, né? Ah, isso aqui não tem nada não. Isso aí, hoje o mundo mudou, evoluiu. Isso aí você está muito extremista, é conservador, é arcaico, é ultrapassado. Mente fechada, né? Ou seja, as pessoas querem adaptar hoje a igreja ao mundo, ao invés de adaptar-se à igreja, né? A Deus. A Bíblia é uma só, é imutável. E as pessoas querem adaptar a Bíblia aos modernismos de hoje, né? Síntese: o limite moral é o muro da aliança. Não para restringir a vida, para limitar a gente, mas para impedir que ela se contamine com a morte, que é a consequência de quem é desobediente, com quem quer viver conforme a sua conveniência, as concupiscências da carne, né? Então, limites relacionais, manter o amor e a unidade. A fidelidade à aliança também dependia da coerência entre o amor a Deus e o amor ao próximo. A gente viu isso aqui também, né? A outra forma de revelar o amor, né? Então, amor a Deus sobre todas as coisas, primeira tábua ali com os 4 mandamentos, e amor ao próximo, a segunda tábua, né? A quebra dessa harmonia
sempre resultou em idolatria, opressão e frieza espiritual. E aí a gente vê vários versos falando desse cuidado com o ser humano, com o próximo. Não oprimirás o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Então são as leis, os estatutos ali, né, complementares, fora do decálogo, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus vem lá em João 13 e fala a mesma coisa, né? Então, hoje transgredimos a aliança não só com pecados morais, mas também com a indiferença, a crítica destrutiva, que eu vi muita gente fazendo aqui pela internet, e a falta de compaixão dentro da comunidade de fé. Um adventista falando mal do outro, um cristão falando mal do outro, um querendo destruir o outro, querendo mostrar que sabe mais que o outro, enquanto a verdade está sendo deixada de lado, né? Qual é o propósito do vídeo, do comentário, da crítica? É levar a pessoa a mostrar uma verdade ou é satisfazer o seu ego? É o motivo por trás, o propósito que faz toda a diferença, né? Então, limites necessários aqui: evitar alimentar divisões, a gente falou isso, corrigir com mansidão e não com soberba, né? A gente viu isso aqui. Então, muita gente fazendo chacota, deboche, querendo dar uma mensagem meio que para lacrar, né? Então, tem que ser com mansidão, tem que ser com jeitinho que aproxime e não que afaste, né? Praticar o perdão como estilo de vida. Síntese: o limite relacional é o amor que não se corrompe. Firme na verdade, compassivo na convivência. É forte isso aqui. Os limites da aliança não são fronteiras de medo, mas expressões de amor. Um amor protetor. Deus põe limites onde há perigo de afastamento, né? Então é isso. Quando Deus sabe que se você for por ali, você vai se perder, vai perder a salvação, Ele prefere te deixar aqui amarradinho, limitado, com a cerquinha, porque se você for pro lado de lá, você se perde, né? Então você cai no abismo, então Ele protege você. Por isso, viver dentro deles é viver seguro, pleno e livre. Por isso que se Deus está limitando, né, ainda que pareça escasso, que pareça sobreviver, que pareça ser penoso, é melhor você estar assim aqui nessa terra e viver na vida celestial do que estar livre aqui, sem eira nem beira, solto, vivendo em prosperidade em tudo e perder a salvação, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, e a gente sabe que a alma é vida, né? Guardará a tua vida. Salmo 121, 7. Manter os limites é manter a presença. Transgredi-los é afastar-se da fonte. Fidelidade é, portanto, permanecer dentro do espaço sagrado do amor obediente, né? Que forte, né? Aqui a imagem não ficou muito legal, a escolha aqui, né? Não ficou muito visível, mas quarta-feira a gente falou sobre a ira do Senhor. Depois de tudo isso, dessas tentativas, das chances, das oportunidades, da misericórdia, da graça, das cercas que Deus faz para você se proteger. Quando o ser humano quer pular cerca, quer quebrar a cerca, Deus mostra a ira dele, que é o juízo, né? Em Josué 23, 14 e 15, a gente vê aqui, ó, o líder relembra ao povo duas promessas já cumpridas, né? Então a gente viu aqui as bênçãos e a maldição, né? E aí a gente viu aqui os textos que discutiam justamente essa justiça de Deus, que Ele dá misericórdia, Ele dá chances, oportunidades. E aí, quando a pessoa não quer, Ele efetua o juízo, né? Por quê? Ele é amor, Ele não quer que todo mundo se perca, então Ele precisa tirar a laranja podre do cesto, senão apodrece as outras todas, né? Então isso é uma demonstração de amor. Então a gente viu aqui em Êxodo que o povo aceitou os termos da aliança. Sim, a gente vai fazer tudo o que o Senhor pediu, o que o Senhor falou. E a gente viu que era só da boca para fora. E aí, quando o povo corrompe, idólatra, faz bezerro de ouro, faz um monte de coisa, Deus cumpre perfeitamente a parte dele no acordo, seja para bênção ou seja para maldição, né? A aliança entre Deus e o povo previam penas para a desobediência. Sempre foi assim. Está aqui os textos, Deuteronômio 28, 15, os versos 47 e 52, o capítulo 30 também, do verso 14 ao 20, né? Como esse texto nos ajuda a refletir sobre como lemos as promessas de Deus nas Escrituras. Então, a gente já viu aqui, né? Ele já dá o caminho, deixa você escolher o livre-arbítrio, mas já mostra a recompensa do obediente e a punição, a maldição para o desobediente, né? A ira de Deus, quando corretamente entendida, não é um surto emocional divino, nem um ato arbitrário de vingança. A gente falou um pouco disso aqui na semana, né? Por que que Deus se ira? Por que que Ele efetua juízo? Por que que Ele mata? Então, a ira é, na verdade, a reação inevitável da realidade moral do universo quando o ser humano se coloca na contramão do sistema de amor e harmonia que procede de Deus. Então, é aquela coisa que Deus está vendo uma injustiça e Ele não pode manter essa injustiça. Ele vai lá e efetua com ira. Como eu falei aqui, dei um exemplo durante a semana de alguém violentando uma criança, né? Então, você vai lá e você vai defender. Seja conhecido ou não, você vai lá e vai fazer alguma coisa. Então, você vai se irar
Você vai ficar indignado com aquela situação. E é isso que acontece com Deus. A ira de Deus é a experiência humana da desarmonia com Ele. O impacto de colidir com a ordem moral que sustenta a vida. Qual é a lógica espiritual disso? Deus é a fonte da ordem, da verdade e da vida. Afastar-se dele é entrar na esfera da desordem, da mentira e da morte. Por isso que a ira vem. A ira é o efeito dessa colisão moral. Então, quando a pessoa se afasta, se rebela, nega, e ele é a vida, então a pessoa recebe o julgamento, que é a morte. Então, é a consequência do uso errado do livre-arbítrio, né? A lei divina é estrutural, ou seja, já é toda certinha, planejada. Não é arbitrária, não é ao acaso e oscila, não. Ela é imutável, né? Representa o caráter dele, a lei dele. E o salário do pecado é a morte. Então, foi por isso que Jesus veio e morreu, né? Se tivesse como mudar isso, né, Jesus não teria vindo, Deus não mandaria o filho dele, né? Então ele poderia falar, não, vou cancelar aqui, vamos ajustar aqui, vou fazer um jeitinho aqui. Não, é imutável. Tanto é que ele deu o filho para morrer aqui, para pagar o salário da desobediência. Então, não tem tolerância certa, né? Para o mal. Assim como as leis da física sustentam o universo material, as leis morais de Deus sustentam o universo espiritual. Deus não decide punir, né? A realidade criada, a forma que ele já é, que ele já rege o universo, naturalmente já reage assim à transgressão. Desrespeitar a gravidade gera queda. Desrespeitar a lei moral gera colapso interior e social e vem a consequência que é a morte. Paulo descreve isso em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 27. A ira de Deus se revela porque os homens detêm a verdade pela injustiça. Olha isso, né? Então, mas como essa ira se manifesta? A gente viu isso durante a semana, né? Por isso Deus os entregou aos desejos de seus corações. Ou seja, Deus não interfere para impedir o alto desastre, como fez com Faraó. E aí ele deixa o próprio ser humano entregue às suas decisões e à morte. Em alguns momentos, quando a transgressão é muito forte, né? E a gente vê que ele efetua o juízo na hora ali, né? Ele executa e elimina a pessoa. Mas em outros, ele entrega a própria sorte. A ira é muitas vezes a liberdade humana sendo deixada seguir até o fim do próprio erro. Até o ser humano dar o tiro no próprio pé, que é como a gente está vendo, né? Na quinta, por isso, a gente viu que a importância da gente se apegar a Deus sempre. Então, a gente viu que a aliança possuía muitas regras que, à primeira vista, poderiam parecer difíceis de cumprir. Contudo, Josué aponta um caminho muito mais simples, amar a Deus. Quando a gente ama e faz por amor, é leve, não tem peso, né? O amor é a base. A lei de Deus, se Deus é amor, a lei dele é a lei do amor, né? A lei para proteger. Então tá aqui, ó, Mateus 22, 36 a 40, Romanos 13, verso 8 a 10. A lei do amor que mostra o sacrifício de Cristo. A lei do amor que deve ser a base da congregação, da igreja, do relacionamento entre irmãos e da obra do Espírito Santo, né? Que é ele que converte, que convence, que nos consola. Enquanto muitos veem a religião como um fardo cheio de regras, outros a consideram uma alegria por agradar aquele a quem amam. É isso, olha a diferença. Leia Deuteronômio 6, exercício para você aí, para a gente finalizar aqui. Capítulo 6 de Deuteronômio, versos 5 até o 9. E aí, reflita sobre como esse amor influencia nossas ações, né? Tá aí. E aí a gente finaliza com esse estudo adicional, que eu vou finalizar aqui com o guia. Tem uma coisinha legal aqui para a gente ver. E o comentário final de Ellen White. O autor coloca aqui, ó, o início do texto original de Josué sugere que o Josué já previa que o povo violaria a aliança com Deus no futuro. Contudo, isso não seria o fim, pois, né, caso o povo se arrependesse, Deus previa um retorno à aliança. A misericórdia sempre está ali. A chance, a oportunidade sempre está ali. Deus reverteria as maldições e reuniria seu povo do exílio. E é isso que a gente está vivendo hoje ainda, o povo todo exilado, e vai chegar um momento que ele vai falar, sai dela, povo meu, e todos seremos um só povo e teremos um só pastor, né? Deus faria uma nova aliança focada na obediência e no coração. Foi o que Jesus veio fazer. É uma nova por quê? Porque algumas coisas, como os rituais, não precisavam mais. É uma nova porque agora a maturidade espiritual é outra, né? A gente ali, as profecias todas foram cumpridas, já existia essa historicidade, essa simbologia, e agora basta só crer. Crer e obedecer, que é sempre a premissa desde o Éden, né? À luz desses textos, leia Hebreus 9, do verso 9 ao 15, e reflita como as palavras de Josué têm uma ligação com a nossa vida cristã hoje. E qual a ligação da antiga aliança com a vida em Cristo? Então a gente viu um pouquinho disso aqui durante a semana, né? Então,
Tudo muito claro, a aliança é uma só, o pacto é um só. E Deus quer só uma coisa, que a gente o reconheça como nosso Deus, como nosso comandante soberano, que a gente obedeça, por amor. Não com segunda intenção, né? Não com peso, não com ideia de barganha, né? Para finalizar, o autor coloca aqui, ó, leia Ellen White, o livro Patriarcas e Profetas, na página 456 e 457, que fala das últimas palavras de Josué. Então tem muita coisa legal. Ele coloca aqui uma coisa que a gente já viu em outros estudos, né? Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com o seu povo é tão grande que vai desculpar o seu pecado. Então as pessoas querem servir a Deus e vivendo em pecado, porque Deus vai desculpar o pecado, né? Então continue pecando porque Jesus morreu e já te salvou, né? As pessoas alegam que, embora as ameaças da palavra de Deus tenham algum propósito em seu governo moral, não se cumprirão literalmente, o juízo não virá. Entretanto, em toda a maneira de tratar suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter e demonstrando que seu resultado certo é miséria e morte. Vai chegar juízo. Nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional do pecado. Se a pessoa não parar de pecar, Deus não vai salvar pecadeiro, pessoa que está vivendo em pecado. Ele vem salvar aquele que é pecador, que se arrepende, que confessa e que está lutando para não pecar mais, né? Tal perdão, se Deus perdoasse esse pecado aí incondicional, a pessoa querendo ser salvo, mesmo pecando, se Deus perdoasse isso aí, essa iniquidade, mostraria o abandono dos princípios de justiça que é do próprio Deus, que constitui o próprio fundamento do governo dele. E encheria de espanto o universo dos seres não caídos. A suposta benevolência, que muita gente prega errado aí, né? Que rejeita a justiça, não é benevolência. É uma fraqueza. É um tiro no pé. É uma destruição dos valores e dos princípios, né? Deus é o doador da vida. Desde o princípio, todas as suas leis foram estabelecidas em favor da vida. Contudo, o pecado se intrometeu na ordem que Deus tinha estabelecido e o resultado foi a discórdia. Enquanto o pecado existir, o sofrimento e a morte serão inevitáveis. O ser humano só pode ter esperança de se livrar dos terríveis resultados da transgressão pelo fato de o Redentor ter suportado em nosso favor a maldição do pecado, né? Então, é aceitar Jesus como Salvador, e essa aceitação é demonstrada quando você decide viver como Jesus pediu, imitando ele. Sede meus imitadores como eu sou do Pai, né? O apóstolo Paulo fala isso, sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Então tem que ser nova criatura, tem que viver uma vida de harmonia, porque Jesus não pecou, né? Então, se Jesus pede para imitar ele, como é que você vai dizer que você vai ser salvo pecando? Complicado, né? E Ellen White fala aqui no final, para a gente acabar aqui, sobre o fim dos tempos. Hoje ficou mais longo um pouquinho o vídeo, mas aprendizado bom é assim, né? Ellen White fala aqui, ó, o fim de todas as coisas está próximo. E está mesmo, meu irmão, minha irmã. A gente está vendo aí loucuras e loucuras. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Os sinais dos tempos indicam que o fim de todas as coisas está às portas. As profecias cumpridas tornaram-se fatos históricos, definindo claramente a nossa posição no meio dessa guerra cósmica, né? Estamos no limiar do mundo eterno. Nosso Senhor advertiu seu povo de que a iniquidade aumentaria nos últimos dias e teria uma influência paralisadora sobre a verdadeira piedade. Olha isso. Então, por toda parte, a impiedade é vista, ouvida e sentida. Ela permeia a própria atmosfera, afetando a fé e o amor do povo nominal de Deus, do povo que se diz cristão. É difícil manter a integridade cristã. Um monte de crente dizendo que é crente, mas fazendo coisa contra a Bíblia, contra o que Jesus pediu. Os dias em que vivemos são perigosos. Descuido, leviandade, amor aos prazeres e a satisfação própria vence na vida de muitos cristãos professos. Olha isso. Ficam dando justificativa, mimimi, jeitinho, querendo justificar o errado para se adaptar, querendo adaptar a igreja, os costumes a uma vida que ele quer porque ele gosta, porque ele sente legal, ele acha que é legal. Seria esta a ocasião para os adventistas do sétimo dia perderem a fé e se tornarem frios e formais? E ela coloca aqui, ó, que Deus não permita isso. Vivemos o período mais importante da história. Mantendo o nosso pacto com Deus, podemos dar o mais nobre testemunho em favor de Cristo e da verdade. O cristão verdadeiro apega-se às promessas de Deus mais firmemente agora do que nunca.
tem o coração onde depositou seu tesouro, no céu. Quando os princípios retos forem desprezados e abandonados, então é que os verdadeiros e leais mostrarão seus mais cálidos zelos e mais profundo amor. Será nesse momento que estarão mais firmes na defesa da verdade, embora ela seja impopular. Olha isso, a verdade vai ser impopular. A mentira que vai estar sendo propagada aí e todo mundo apoiando a mentira. Falar a verdade não vai ser popular, não. Olha isso. E a gente que defende vai ser perseguido. Vai ser chamado de preconceituoso, de discriminador, isso e aquilo. E aí, então, Ellen White fala, ó, o Senhor virá. Sejamos coerentes, que as nossas obras correspondam à nossa profissão de fé. Então, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 535, 536, né? Amém. Que desafio, né, meus irmãos? Só com o Espírito Santo para a gente não se deixar levar, não sermos contaminados com as narrativas que parecem legais de aproximar, de amor, de aceitar tudo, de ser respeitoso, né? Em nome do respeito, as pessoas estão sendo cúmplices do errado. Respeitar não é aceitar o erro, né? Respeitar é deixar a pessoa colher as consequências do comportamento dela. Mas eu apoiar o errado, isso não é respeito. Isso é aceitação, é ser cúmplice. Então as pessoas estão misturando tudo, né? E a gente precisa se posicionar. Chamar o pecado pelo nome. Ellen White fala que o mundo precisa de homens e mulheres que não se comprem nem se vendam, que não temam chamar o pecado pelo nome, que sejam fiéis à palavra a Deus como a bússola é ao polo. E que essa seja a nossa missão aqui, né? Que a gente seja exemplo, seja luz, seja sal, tá bom? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. O vídeo ficou mais longo, mas eu espero que tenha sido útil, tá bom? Então curta, comenta, se inscreve aqui no canal, dá um joinha aí, mostra que foi útil, tá? É a forma que você tem de agradecer a gente. Pega o link e compartilha pros grupos aí, pra galera que às vezes não estudou durante a semana e vai ver essa recapitulação aqui, tá bom? Amanhã a gente tem tema novo, última semana, última lição do trimestre, final do ano acabando, e eu espero você. Se assim Deus permitir, a gente vai se ver amanhã. Ore por mim, que eu oro por você. Desde já um feliz sábado, Deus te abençoe. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.